Êxodo 4, do verso 1 ao verso 17. Farei a leitura, os irmãos acompanham. A palavra do Senhor diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Uma vara. Então lhe disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras: Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis dizer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, louvamos teu nome nesse momento em que vamos ouvir a tua voz, a pregação. Ó Deus, abençoa-nos, dá-nos ouvir de fato Cristo, por meio do texto, a voz de Cristo. Envia o teu Espírito, ó Deus, com a palavra, e que o Senhor mesmo opere em cada coração. Faz a tua obra, ó Deus, obra sobrenatural, invisível. Opera na alma, ó Deus, dá graça ao teu povo. E aqueles ainda, ó Deus, que ainda não conhecem a Cristo, revela Cristo aos olhos da fé. Ó Deus, que eles possam ir a Cristo para a vida e para a salvação. Que o Senhor chame os teus eleitos. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos, estamos diante da sessão que nos apresenta o surgimento do grande profeta do Antigo Testamento. Moisés certamente é o profeta que lança base para tudo que temos no Antigo Testamento, para toda a revelação de Deus para Israel, e que tipifica Cristo, aponta para Cristo. O próprio Moisés afirmou em Deuteronômio 18:15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. E nós sabemos, esse profeta é Cristo, e de fato então Moisés, ele é um tipo de Jesus Cristo. E desse modo, o chamado de Moisés é um chamado singular. E nós então estamos a acompanhar aqui, desde o capítulo anterior, o seu chamado, a sua vocação para o ofício profético. E nós já observamos também na história de Moisés, em sua juventude, como Moisés estava disposto a fazer a obra de Deus. Havia uma disposição, quando era por iniciativa própria, com a sua força, com o braço da carne. Moisés não esperou uma vocação de Deus, um chamado de Deus, mas ele se lançou mãos à obra e matou um egípcio. De certo modo, Moisés ele tinha uma preparação, era príncipe do palácio real, destacado dentre os seus irmãos, mas não havia uma autoridade de Deus, uma vocação de Deus para Moisés. E então agora nós estamos no momento, 40 anos depois daquele instante, daquele passado, antes de Moisés fugir para Midian. E agora nós temos um Moisés maduro, não apenas com 40 anos de idade, na meia-idade ali, 40 anos, perto da meia-idade, conforme é dito hoje, mas um Moisés agora com mais 40 anos além dos 40, ou seja, 80 anos. 40 anos de pastoreio no deserto, esquecido dos homens, mas não de Deus. E como vimos, o Senhor se revelou ao seu servo. Cristo falou a Moisés na sarça. E também vimos o início, então, dessa vocação de Moisés. Não mais um príncipe egípcio, mas um homem comum. Nada lhe recomenda, velho. Imagine, 40 anos já, falando a língua ali de Midian, já longe do hebraico, já sem falar a língua do Egito, então certamente já não falando tão fluentemente para se comunicar ao povo. Vários desafios então, a idade, a velhice, humanamente então sem os recursos da carne, mas Deus o vocaciona, Deus o chama, é Ele mesmo que será instrumento para essa obra de libertação, que aponta para o Evangelho, para a libertação que temos em Cristo. E então o Senhor apareceu a Moisés, lhe deu uma mensagem, lhe deu sinais para Moisés e agora vai dar sinais para o povo, para que Moisés execute diante do povo, para que o povo creia que Moisés é enviado de Deus, é profeta. De fato, Deus apareceu a Moisés, então Deus vai dar sinais para Moisés. Irmãos, diante disso, irei caminhar nesse texto a partir do tema: o irrevogável chamado de Deus. O irrevogável chamado de Deus. Em primeiro lugar, do verso 1 a 9, veremos: incredulidade não impede a vocação. Incredulidade não impede a vocação. Antes de considerarmos propriamente os sinais, a mensagem até e os sinais, vamos ver a reação de Moisés ao envio. Deus o envia. E qual é a reação de Moisés? Moisés duvida. Mesmo que Deus falou a Moisés, mesmo que Deus garantiu a Moisés que de fato o povo seria liberto, sairia para cultuar a Deus no deserto, Moisés duvida. Moisés diz no verso 1, eis que não crerão. O povo não vai acreditar em mim, não vão acudir à minha voz, e o povo vai dizer, é conversa fiada, é conversa, esse negócio de que o Senhor te apareceu, não pode ser assim, não é verdade. Moisés duvida que o povo vai acreditar
nele. E na sequência, a resposta de Deus é dar 3 sinais a Moisés, 3 maravilhas para Moisés. Mas perceba que, antes de tudo, há uma dúvida no coração de Moisés. Será que Israel vai acreditar? Moisés é homem, conhece a natureza humana, Moisés sabe o que os homens são por natureza, e Moisés, com boas razões, tem dúvidas. Por que é que o povo vai acreditar em mim? Aparece um homem dizendo, Deus falou comigo, e agora eu estou aqui trazendo uma mensagem de Deus para você. Quem é que garante? Moisés então pensa, o povo irá duvidar. Por que daremos ouvidos à tua voz, Moisés? Tu é um pecador igual a nós. Por que é que eu tenho que ouvir Moisés? Por que é que Deus não vem e fala diretamente? Alguém poderia questionar, sabendo que Deus usa instrumentos, usa mediadores, claro, pessoas que realmente Ele vocacionou para isso. E de modo último, Cristo, o Deus homem, é o profeta, e ouvimos então Deus por meio de mediadores, isso não há problema algum nisso, tem base bíblica isso. Mas, sim, é justo e o povo até poderia duvidar de Moisés. E o que garantiria que Moisés não é um falso profeta? E então Moisés levanta essa objeção a Deus. Na mensagem, nada é dito sobre os egípcios, mas sobre a igreja. O Senhor vai falar com a igreja, com o seu povo, com Israel. É isso que vemos na Bíblia. O Senhor se revela a Israel, então, uma mensagem para os crentes, para Israel, para os eleitos, para o povo de Deus em geral, a igreja. E na percepção de Moisés, ele vai ser resistido. E, humanamente falando, irmãos, Moisés tem boas razões para isso. Por que vão ouvir um velho que fugiu ali, dentre o seu povo, foi rejeitado na juventude, e agora, depois de tantos anos, se não ouviram Moisés jovem, ainda podendo ter ali todo aquele carisma da juventude, a jovialidade, príncipe do Egito, com as credenciais do Egito, por que é que vão ouvir Moisés velho, um pastor já de 80 anos em Midian? E então Deus dá sinais a Moisés que confirmam a sua vocação. Deus concede poder ao seu enviado. E nas Escrituras, irmãos, há esse padrão nos profetas, no próprio Cristo, nos apóstolos. Deus envia os seus vocacionados, Deus lhe dá uma mensagem e Deus também lhe dá sinais que comprovam a sua palavra. E então há sinais visíveis dados a Moisés, sinais milagres que desafiam a natureza da fé idólatra dos egípcios. Sinais que iriam contra os ídolos do Egito, desafiar a fé dos egípcios nos ídolos. Porque o Egito acreditava que o universo é imutável e então Deus envia sinais que desafiam o mundo natural. O mundo, então, eles verão, não funciona como eles calculam, como a sua convicção calculava. E então, no primeiro sinal, Deus concede a Moisés o poder de transformar o seu bordão em serpente. E depois fazer a serpente voltar a ser bordão, ou cajado de pastor. Veja no verso 2, diz a palavra de Deus, o Senhor pergunta a Moisés, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe uma vara. Então lhe disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e ela virou uma serpente e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em vara. E veja, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais. Então Deus dá um sinal para crer na mensagem. Deus dá um sinal para que eles creiam, não é o sinal em si, então o sinal é um meio para que creiam que eu te apareci, que o que você fala vem de mim. Deus então concede esse sinal. Então, uma vara de pastor vira uma serpente, depois volta a virar vara de pastor. No segundo sinal, a mão de Moisés vai ser tomada de uma doença
lepra, uma doença terrível, aos olhos do homem incurável. Então, logo em seguida, de modo imediato, será curada aquela mão leprosa. E então veja que no verso 7 Deus fala, disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito e atirou, isso já tinha dito no verso 6, para meter, torna a tirar a mão, quando atirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. E o terceiro sinal, se o povo não cresce ainda, era transformar a água do rio Nilo em sangue. E tudo isso, irmãos, vejam, são sinais que revelam poder sobre a criação. Um grande poder, transformar os elementos da criação, reorganizar os átomos da matéria de um cajado e, a partir desses átomos ali, fazer surgir uma serpente, um animal, com todos os seus órgãos ali, e depois voltar a ser um pedaço de pau. Do mesmo modo, irmãos, uma mão enferma voltar a ser sadia, a água, transformar água em sangue. De fato, apenas um poder divino pode fazer isso. Homem algum, poder humano algum, nada que o homem faça com a sua ciência, os magos do Egito, a ciência dessa terra, jamais tem poder criador, ou para transformar nesse grau, nessa profundidade, os elementos da criação. Então, a resposta de Deus, a dúvida de Moisés, a objeção de Moisés, não vão crer em mim, Deus responde, está aqui os sinais para que o povo creia em você. Mas Moisés, irmãos, está indisposto, Moisés velho, não foi aceito na força da juventude, Moisés não quer ser instrumento de Deus, não se considera, na sua humildade atual, um instrumento adequado. E agora que Moisés sabe, Deus pode enviar quem Ele quer. Se Deus pode enviar um velho de 80 anos aqui, pastor em Midian, esquecido, rejeitado, tentou fazer alguma coisa ali, mas o povo não quis, nem fala mais bem, já depois de 40 anos morando fora, já nem fala fluentemente aqui a língua do próprio povo. Então Deus pode enviar quem Ele quiser. Ele pode enviar qualquer um. E por que o Senhor não envia outro ao invés de mim? Até porque, e Moisés sabe disso, sinais externos não são garantia de fé, de que o povo crerá. Fé bíblica não é apenas uma questão de ver sinais. As pessoas, em geral, creem no Senhor? Sim e não. E Deus está... Sim e não, né? No sentido genérico, a fé, né? Falando a fé no sentido genérico. E Deus dá sinais todos os dias, as suas misericórdias se renovam, a sua providência. Até mesmo milagres de Deus acontecem em sua providência. Mas o que vemos, irmãos, é que o pecador, e até mesmo a igreja, muitas vezes, na história, tem sido rebelde, obstinada. O que não falta são sinais de Deus, milagres de Deus para esse mundo, através da criação, da providência, até mesmo intervenção de Deus nesta terra, mas os homens não creem. Ou seja, de fato é uma tarefa muito árdua, pregar, ser profeta, levar a mensagem de Deus para um povo incrédulo, indiferente. E a mesma coisa, irmãos, nós vemos no Novo Testamento, o mesmo padrão. Cristo então vem e Deus lhe ungiu, ele foi ungido, o Senhor, para cumprir o seu ministério com milagres. E Cristo, como Deus e Senhor, o Deus homem, envia a igreja também. E o Senhor capacita a igreja com o Espírito Santo, dons, maravilhas. Ali, a igreja primitiva, no caso, estamos nos referindo à igreja primitiva, à igreja apostólica. Ou seja, sempre um sinal, sempre a mensagem e também sinais. E aqui, no caso de Moisés, a vara, um sinal, símbolo de poder, a vara de um rei ou pastor, e aponta, sim, para o poder de Deus. Cristo é o bom pastor, que rege as nações com um cetro de ferro em suas mãos, e também usa o seu cetro para proteger a igreja. Então a vara representa esse poder paternal de Deus, pastoral.
a jogar no chão, vira uma serpente. E a serpente é um símbolo de poder egípcio, de realeza. Lembra que no Egito os faraós tinham uma serpente ali, naquelas tiaras na sua cabeça, coroas egípcias. Então, tudo isso para confundir e frustrar o poder egípcio. Não é o Egito, não é Faraó que tem poder sobre a vida e sobre a morte. É o Deus Criador, Cristo, que tem a vara em sua mão. Cristo, que é o pastor. E também vemos o segundo sinal, a lepra, uma doença na Bíblia que Deus usa para exemplificar o pecado e que mostra um poder grandioso curar um mal como esse. Uma cura que representa muitas vezes uma regeneração, uma nova criação. E o terceiro sinal também representa, para os egípcios ali, o Nilo representava a emanação de um Deus, de uma divindade. E então, na verdade, é Deus que tem poder sobre o rio. E tudo isso comprova o que o salmista diz, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Não é Faraó, não é este mundo. É Deus que tem poder sobre todos os elementos, sobre essa terra, sobre as doenças, sobre o rio Nilo. E este Deus está julgando o Egito. Esse é o Deus que intervém, que vai salvar o seu povo, julgar os perversos, libertar os oprimidos, a sua igreja. Cristo libertador, tipificado por Moisés, opera aqui através de Moisés. É Cristo em Moisés. Cristo através de Moisés. Moisés é o vocacionado de Cristo. Ele apenas envia a mensagem de Cristo, opera os sinais de Cristo, mas, de fato, é Cristo que está aqui sendo apontado por meio de Moisés. E Cristo já veio e temos, claro, ainda muito maior na nova aliança, esta salvação diante dos nossos olhos. Em segundo lugar, irmãos, veremos verso 10 a 12, fraqueza humana não revoga o chamado. Veja que Deus deu sinais a Moisés, mas Moisés não está disposto a cumprir essa vocação. Deus lhe dá, então, sinais, mas ainda assim Moisés continua a levantar objeções. No verso 10, Moisés, humilde, reconhece que não é o melhor orador. Moisés diz que não possui o grande dom da eloquência. Também considera que não tem a autoridade que dá peso à palavra de um homem. Ele diz no verso 10, Senhor, nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. Então, veja, irmãos, que Moisés, ele coloca objeções diante de Deus. De autoridade, quem sou eu, para que vá tirar o povo de Deus lá do Egito? E, de fato, quem é Moisés e quem é qualquer homem para dizer que age em nome de Deus? E principalmente agora que Moisés não é mais um filho da filha de Faraó, mas um renegado e fugitivo. Porém, irmãos, não há objeção à vocação de Deus. Não tem como haver objeção. Porque a questão na vocação de Deus não está na virtude do homem. Deus é o Criador, é Ele quem cria todas as coisas. A vocação de Deus é irrevogável. Veja que Deus vai responder a Moisés no verso 11. Quem fez a boca do homem? Veja Deus respondendo à objeção. Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Deus é o Criador. Deus formou o homem, deu habilidades ao homem. A base para a autoridade dos vocacionados não está na virtude do pregador, do profeta, ainda que tenha alguma virtude, pode ser que tenha alguma virtude, mas a base da autoridade está na vocação de Deus. Isso é muito importante, irmãos.
Cristo fala conosco aqui na palavra. Cristo falou a Israel por esse texto, por esse relato, e fala conosco também, para que Israel, a princípio, entendesse que a virtude não está no pregador, embora, claro, Deus tem os seus vocacionados, Ele capacita, Ele santifica, Ele usa instrumentos que Ele santificou, mas ainda assim a virtude não está nesses instrumentos. A igreja precisa entender isso. Não está no carisma, na eloquência, na capacidade destes, mas na vocação de Deus, na mensagem, no conteúdo da mensagem, que é de Deus. Nos sinais que são manifestações externas do poder de Deus e não do homem. Não dos enviados de Moisés ou de qualquer profeta, apóstolo, a igreja. Não está em nós estas coisas. Então, mesmo assim, irmãos, mesmo sabendo de tudo isso, Moisés não está disposto a atender ao chamado de Deus. Moisés está indisposto, não quer ser um instrumento. Ou seja, veja, irmãos, como a obra de Deus é espiritual, quando ela é obra de Deus mesmo, espiritual, como é difícil. Quando Moisés era jovem, ainda na flor da idade, ali na meia-idade, tendo toda a base da sua credencial humana de príncipe do Egito, Moisés estava muito disposto, no braço da carne, olhando ali para os seus diplomas na parede, né? Vários diplomas ele tinha lá na parede dele lá. Só pode ser eu. Tem uma promessa de que Deus vai intervir, libertar o seu povo. Deus usa instrumentos. Logo, se tem alguém, tem que ser eu, Moisés, não pode ser outro. E aí Moisés se dispôs, foi lá, saiu para ver os irmãos, matou o egípcio, tudo aquilo que nós vimos. Mas veja agora quando é Deus mandando, quando é Cristo falando, quando é um trabalho espiritual. Como submeter a Deus não é fácil, porque vai contra a vontade da carne. Quando é o homem, e a gente olha ao redor, né, e vê muitas vezes movimentos e pessoas querendo fazer, querendo agir, e vou fazer assim. Quando é no braço da carne, nós vemos que as pessoas estão dispostas. Mas agora velho, Moisés agora quando está velho, ele já não tem, né, a mesma disposição natural, e espiritualmente então é revelada a sua indisposição. E ele levanta essas objeções, já que Deus pode usar qualquer um, né? Já que é assim, então, né, Deus é soberano, Ele usa qualquer um, então vai usar outro, né? E pede a Deus que use outro. Meus irmãos, então, uma coisa importante para a igreja, para todos nós, para que você considere e medite, nós temos que desconfiar quando alguém dá a entender que fazer a obra de Deus é coisa fácil. Se em algum lugar se dá a entender que ser crente é atender o chamado de Cristo, para morrer para esse mundo, ser seguidor de Cristo, tomar a cruz, negar a si mesmo, submeter a lei de Deus por amor, servir a Deus. Se alguém está achando ou entendeu assim, ou se em algum lugar isso é apresentado como fácil, essa pessoa não entendeu nada do Evangelho, do que está na Escritura. A obra de Deus, ela é espiritual. Atender à voz de Cristo é uma obra espiritual. E vai haver um conflito com o inimigo interior, que é a carne, o pecado. Então nós não devemos estranhar, irmãos, que há uma luta constante para ter uma vida piedosa, para ser crente na vida particular, ter uma família também que adora a Deus, uma família piedosa. Servir a Deus na igreja, isso não vai ser uma tarefa fácil, ouvir a voz de Cristo, obedecer. Para Moisés parecia fácil na juventude, quando era ele, na força dele, parecia fácil, ele foi lá, tinha força, matou um egípcio, foi no braço. Mas agora que Deus manda, é do meu jeito, é no meu tempo, eu quero que seja, né, era a vontade de Deus quando você está velho. Agora está aqui a mensagem, está aqui os sinais, é da minha maneira, e agora Moisés não quer. Há uma resistência.
Então nós vemos pessoas que parecem muito dispostas em servir a Deus, parece muito fácil servir a Deus, mas é como é do jeito delas, quando elas querem, no tempo que elas querem. Então Deus, ele diz como é que tem que ser. Há um padrão bíblico de piedade, como é que Deus quer ser adorado. Aí é difícil, as pessoas não querem, não estão dispostas. Mas tudo que o homem inventa aí fora, todo tipo de absurdo que é criado aí, tradições humanas, o povo está disposto demais para fazer tudo isso. E a gente fica, muitas vezes assim, se não tiver orientação de Cristo aqui, como Cristo está orientando, acha estranho, né? E não percebe por que há tanta fraqueza, muitas vezes, num culto que é espiritual e bíblico. Então veja que Moisés luta contra essa indisposição. E é em meio a essa situação que agora é que ele está pronto. E aí nós precisamos entender como Deus age. É justamente quando acaba a força do homem, quando você percebe que não tem nada em você, não tem nada no seu coração, que você é miserável, que há uma luta, que você, como crente, se não for Deus, você não pode fazer nada se não for Cristo. É nesse momento, de fato, que aí começa, de fato, a uma obra espiritual ser feita, porque você vai ter que orar, ler as Escrituras, submeter a Deus, não fazer a sua vontade, mas a de Deus. E aí sim você poderá ser instrumento de Deus, porque Deus faz todas as coisas do nada. E é necessário então que nós não sejamos nada diante dele para sermos instrumentos. Toda a glória será de Deus. Só lhe deu glória. Então veja, claro que Deus pode usar quem ele quer, homens perversos, arrogantes, mas ele quer usar os seus servos fiéis. E para isso Deus prepara. E como Deus preparou Moisés? Retirou todos os seus recursos naturais. Preparou então, e então Deus nos faz perceber as nossas debilidades, deficiências. Deus opera, irmãos, e ele tem o seu tempo também, ele vocaciona, ele envia, ele usa meios que para esse mundo é confuso para o mundo, porque Deus tem uma sabedoria que confunde a sabedoria dessa terra. Então Moisés, que foi rejeitado pelo seu povo, esquecido, né? Veja, agora Deus vai usá-lo como instrumento, e Deus não aceita a recusa de Moisés, as objeções de Moisés. Deus então vai libertá-lo dos traumas do passado, para que seja usado em sua seara, e Deus não aceita. O chamado de Deus é irrevogável. E não é porque as pessoas vão acreditar em Moisés ou em nós, Isaías já disse, quem creu em nossa pregação, não é por isso que a igreja, você deve atender à vocação de Cristo e ser um crente, testemunhar de Cristo. Não é por isso que pregamos aqui publicamente o Evangelho, porque sabemos que os homens são incrédulos, zombam da fé. Então, como pregar para essas pessoas indiferentes, incrédulas? Então, irmãos, é em obediência à vocação de Deus, né? E não tem nada a ver com habilidades. Veja, quem ouviria um homem que nem ao menos sabe falar bem? Moisés, irmãos, nessa altura aqui, ele já é estrangeiro para o seu próprio povo, 40 anos, fora de Israel, fora do Egito, velho, sem carisma, já, né, um velho, as pessoas gostam da jovialidade, coisas assim, sem o carisma de orador. E então Moisés disse, como vimos, nunca fui eloquente, e é possível que seja fato, ele já não estava mais tão habilidoso com a comunicação, e Deus então quebra toda a objeção de Moisés. Deus é quem faz a boca do homem, e é Deus quem capacita a boca do homem a falar, para que o homem então, além de falar, é muito mais do que isso, para que o homem seja ouvido e levado a sério. Então, Deus abençoa aqueles que são enviados. Deus está com a boca daqueles que ele envia. É o que ele diz no verso 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E aí então chegamos ao terceiro ponto. O envio de Deus é irrevogável.
verso 13 a 17. Mais uma vez, claro, temos aí objeção, mas Deus irá responder e conceder a Moisés um tipo de boca, né, um profeta ali. O seu irmão Arão irá ser um intérprete, um intermediário entre Moisés e o povo. Mas, irmãos, o envio de Deus é irrevogável. É como vemos em toda a história da redenção e a doutrina da vocação é eficaz. Quando Cristo fala, quando Cristo chama um homem, um pecador, esse chamado tem autoridade e o pecador ele é eficazmente chamado. Ele virá. E tanto falando de chamado para conversão, salvação, quanto também para os ofícios de Deus na igreja. E então é Cristo que chama, com autoridade. Os pecadores vêm, e é Cristo que envia e torna os seus instrumentos eficazes. O Senhor Jesus, em Mateus 10, 19, ele diz à igreja: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar. Serei com a boca, não fique preocupado com o que você vai falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Irmãos, falar, de fato, é uma habilidade que Deus dá ao homem. Ao mesmo tempo, falar é difícil, porque envolve escolher as palavras e, de fato, então, é uma articulação da mente, da boca, de estruturar, então, uma fala. E Deus dá essa missão aos seus mensageiros, e é um desafio anunciar, então, ao mundo o Evangelho, porque, de fato, vivemos num mundo em que nossas palavras são contabilizadas. É como Jesus disse: Deus, o Senhor, nos envia como ovelhas em meio aos lobos. Então, nós precisamos de graça, de habilidade, de sabedoria para falar, para enfrentar a distração dos ouvintes. Porque também Jesus disse, então, acautelai-vos dos homens, os inimigos da verdade, odiaram a Cristo, vão nos odiar. Então, de fato, é uma dificuldade. Moisés tem motivos para levantar objeções, mas Deus chama, Deus envia, é irrevogável, Deus vai usar, capacitar os seus enviados. E no caso de Moisés, o Senhor, então, ele lhe dá aí uma colher de chá, como falamos, né? Lhe envia o seu irmão para lhe ajudar. E então Arão seria uma boca para Moisés. E Moisés faria o papel como de um Deus para ele. E ser uma boca, um representante, é algo que dá dignidade. Ao mesmo tempo que revela a fraqueza de Moisés, nesse caso, as autoridades enviam representantes. O próprio Deus age assim, ele envia ministros representantes. Faraó tinha os seus ministros representantes. Lembra de José? Um deles. E agora, então, o profeta e representante de Deus, Moisés, com autoridade, também vai falar por meio de um representante. E assim Deus vence a resistência de Moisés, e Moisés vai cumprir a sua vocação, mesmo que no começo por meio de Arão. Então Deus se acendeu a ira, no verso 14, Deus fala de Arão, diz que Arão fala muito bem, fluentemente, e então Arão vai se alegrar e Deus vai usar Arão ali. O próprio Moisés terá em Arão um mediador, uma boca que vai falar por Moisés. E aí Moisés se submete a Deus, né? Não tem muito também o que fazer. É uma ordem de Deus. E Moisés vai então submeter-se a Deus e cumprir a vontade de Deus. Claro, irmãos, voluntariamente. Então ele não queria, mas ele é vencido por Deus, o chamado de Deus é eficaz, sua vocação é irrevogável. E Moisés então segue o caminho com o seu cajado pastoral, sua vara, o representante de Deus, o pastor de Israel, o tipo de Cristo aqui. Cristo é o pastor que tem a vara na mão, que tem o governo sobre as nações. E Moisés então é esse tipo de Cristo, e que tem Arão como instrumento também, como auxiliar. Possivelmente, então, já não falava tão bem o hebraico,
E Moisés, chamado à obediência, vai ser instrumento. E esse Moisés fraco também nos lembra que a nossa suficiência vem de Cristo. Irmãos, diante de tudo isso, ainda aplicações a partir do texto. Como temos dito, e o próprio Moisés disse, Cristo é o profeta maior e último, a quem devemos ouvir. Temos Moisés, também Cristo fala por Moisés. Toda a Bíblia é palavra de Cristo. Não é só o que Jesus falou no Novo Testamento, que em algumas Bíblias eles colocam em vermelho, que é palavra de Cristo. Não, não é só isso. Toda a Escritura, todo o cânon é palavra de Cristo. Mas, de fato, Cristo é a revelação última, final de Deus, e que interpreta e lança luz sobre toda a revelação, inclusive até o que Cristo falou no Antigo Testamento. E é Cristo quem vocaciona e envia, como foi o caso de Moisés. E veja que Jesus Cristo, o nosso Moisés maior, nos diz quando nos envia. Veja o que o Senhor diz. Ele diz assim, não se preocupe com o que você vai falar. Não vai ser fácil falar, mas eu estarei contigo. Veja, Jesus diz em Lucas 21, 14 e 15, assentai em vosso coração, não vos preocupar com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então, irmãos, esse é o desafio para todos os vocacionados. Ser fiel, obedecer, submeter a Cristo. Há garantias de proteção da presença de Deus, mas não há, de fato, garantia que não passaremos por lutas, dificuldades. Há lutas. Deus envia os seus profetas. E Deus também dá sinais aos seus enviados, à igreja também. Mas alguém pode perguntar, sim, eu leio a Bíblia, toda a história da redenção, Deus deu sinais a Moisés, Cristo veio com milagres, os apóstolos tinham credenciais apostólicas, mas qual o sinal para a igreja do Novo Testamento? Para os enviados da nova aliança, ministros até, o pastor, que é um ministério ordinário da palavra, ou a igreja, os membros da igreja, que são chamados também a testemunhar de Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte em Gálatas 6,15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Não é nada externo. Os Gálatas estavam querendo se gloriar na carne, que era a circuncisão, cortar o prepúcio, que era algo externo, para dizer, então, somos de Deus, somos circuncidados, se gloriar em algo visível e externo. E Paulo diz, não é circuncisão, nem circuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, o grande sinal de Deus não é nada que vem da força da carne ou do homem. Não é nada que o homem nasce com essas coisas, dons naturais. O grande sinal da nova aliança, irmãos, são as graças de Deus, o amor, que não são naturais para nós, filhos de Adão, que são frutos e evidências externas do novo nascimento. Jesus diz em João 13, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí veja quando ele diz isso, né, que é uma piedade, uma prática de obediência a Deus. Mas veja o que ele diz. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. É um sinal. Nisto, como é que as pessoas lá fora vão saber que você é crente mesmo? Alguém já disse, a santidade é o lado visível da salvação. Você pode bater no peito e dizer assim, eu sou eleito. Eu entendi a justificação pela fé. Eu entendi, eu li a história da reforma, estudei todas as doutrinas reformadas, e eu tenho toda a teologia sistemática na minha mente, mas, irmãos, não é isso que Cristo diz, a Bíblia diz, que será o sinal pelo qual as pessoas vão perceber que nós somos discípulos. Jesus diz, então, é nisto que conhecerão. Se tiverdes amor
uns aos outros. É claro, irmãos, que Deus usa a pregação, as doutrinas, a pregação para regenerar os nossos corações pelo Espírito, mas em estando regenerados, é o amor, são as graças, é um coração regenerado, é ser nova criatura que irá ser um sinal de que o que dizemos, o que falamos é verdade. Deus salva pecadores, Deus regenera. Sim, mas como é que eu sei disso? Como é que as pessoas vão saber disto? É vendo que, de fato, isso é real na vida de pecadores, na minha vida, na sua vida. Então, o grande sinal da nova aliança é o ser nascido de novo. A evidência externa é o amor cristão, o amor bíblico, o amor segundo a Escritura. Paulo diz, como já falamos, nem a circuncisão é coisa alguma. O que tu tem da carne, de nascimento, que era a circuncisão no caso do judeu, isso não é coisa nenhuma. Também tu que é gentil, e a tua incircuncisão, teus dons naturais, também não é coisa alguma. E Paulo diz, e a todos que andam em conformidade com essa regra, paz e misericórdia. Ou seja, qual é o grande sinal credencial, digamos assim, que nós temos para um mundo idólatra? Não temos as credenciais apostólicas, não que Deus não possa operar grandes sinais, mas nós não temos, não nos são dados esses sinais. Mas o grande sinal, irmãos, é que amemos, perdoemos, oremos, sejamos humildes, amemos a misericórdia. E então, essas coisas o não convertido não pode fazer. O não regenerado, ele não discerne essas coisas, ele não ama, ele não tem um coração de fato aberto ao perdão, não há oração genuína, não há, de fato, uma comunhão real com Deus. Então, de fato, irmãos, essas graças que nós temos, só nós que temos a Cristo, somos regenerados, temos. O mundo não pode imitar essas coisas, passa muito longe. Gente não convertida, pode até ter o nome no hall de membro, não consegue fazer nada disso. E o mundo, então, vai olhar para nós e ele vai dizer assim, ele também nos vai ver, ele sabe que nós somos como eles, e o mundo vai olhar e dizer, só pode ser algo divino. Só pode ser Cristo. Porque, de fato, sem Cristo, e aí, claro, a mensagem com o sinal, e nós também apontaremos para Cristo, e vamos dizer, não é minha virtude. Sou pecador, filho de Adão, naturalmente nascido depravado. E então, essas coisas, irmãos, Cristo disse que são sinais. O que é que Cristo quis dizer então? Que isso vai ser perceptível. Assim como Moisés jogar um cajado lá no chão e virar uma serpente, meter a mão na roupa, vir cada enferma, colocar e ficar curada, as pessoas vão perceber se há, de fato, nova criação, as pessoas vão perceber, isso vai chamar a atenção. A igreja, então, ao viver esse amor, isso vai ser notório. E como alerta a nós, a igreja, a você crente, como alerta, o contrário também é notório. Se você não ama a Deus, se você não ama a Cristo, se você não tem as graças de Deus, se você não é nova criatura, se você só tem intelectualmente, só lida com essas verdades intelectualmente, isso também vai ser notório. E o mundo vai olhar para você, irá olhar para uma igreja que não experimenta essas graças e, de fato, eles vão perceber. Se não tivermos esses sinais, a autoridade de Cristo, enviados por Cristo, salvos pela graça, com os frutos da regeneração, nós não teremos poder algum, de fato, em nossa proclamação. Não seremos diferentes, não seremos sal e luz. Como igreja, vamos começar a querer fazer as coisas no braço da carne, inventar maneiras de adorar a Deus, de atrair pessoas, fazer as coisas no braço da carne, que não é a vontade de Deus. E então deixo para a sua consideração e meditação neste dia, e para concluir também, para que você considere, você tem essa vocação irrevogável? Você ouviu a voz de Cristo?
para a salvação, para a regeneração, para servi-lo através da igreja e com a sua igreja, e você tem os sinais da nova aliança, o Espírito Santo, o fruto do Espírito, as graças de Deus. Então, irmãos, sem isso, de fato, tudo fica prejudicado e nada podemos fazer, nossa proclamação, de fato, não podemos esperar grandes coisas ou sucesso em nossa proclamação. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, aplique sua palavra ao nosso coração. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor, nós te adoramos, louvamos teu nome por poder te adorar publicamente, ser teus servos, ouvir a vocação do Senhor. E sabemos, ó Deus, que quando a tua palavra é pregada, Cristo chama pecadores. Por isso, ó Deus, aqueles que estão aqui e ainda não atenderam a essa vocação irrevogável, irresistível, que teu Espírito com a palavra os chame, que o Senhor opere em seus corações, ó Deus. Abre os olhos para que vejam Cristo na Escritura e também, ó Deus, que possam perceber a realidade do Evangelho, dos sinais, da vida espiritual nos crentes. Ó Deus, que o Senhor os convença que precisam nascer de novo ou nada será feito. Dá-nos um bom dia, uma boa semana na Tua presença. Dá, ó Deus, a Tua graça ao Teu povo. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.